bora nós. Imagina que esse ângulozinho aqui é X, que eu estou desenhando. Esse carinha também vai ser X. Agora, Guilherme, tem mais alguma coisa a me falar? Tenho. Imagina, jovem, que agora eu tenho um outro ângulo, só que agora é o que falta para fazer a meia volta. Se tu imaginar isso aqui tudo como uma volta, certo? Ou, no caso, meia volta, vamos chamar esse daqui de Y, ok? Então, Guilherme, esse cara bem aqui também vai ser Y, exatamente. Gente, existe uma propriedadezinha que diz o seguinte, ó, quando eu tenho duas retas, e essas duas retas formam um ângulo desse ladinho aqui, ó, a gente diz que oposto a ele também vai ser o mesmo valor de ângulo. Isso é o que a gente chama de opostos pelo vértice, ok? Tranquilo? Por exemplo, se aqui fosse 60, Guilherme, esse ângulo todinho aqui fosse 60, do outro lado seria 60? Exatamente, seria 60 do mesmo jeito, ok? Tranquilo, todo mundo está entendendo? Certo? Depois que eu te ensinei essa definição prévia, agora a gente consegue resolver diversas questõezinhas usando somente essa ideia básica. Por que eu estou te mostrando isso, meu povo? Eu estou te mostrando isso porque caiu uma questão na UES, na segunda fase. Tem uma questão aqui que eu temperei ela. Como assim temperei? Pois é, eu tornei ela com a cara do Guilherme, certo? Então é muito importante que a gente tenha ideia sobre essa parte de angulação. O que acontece? Gente, vocês notaram que aqui eu formei um ângulo de meia volta? Aqui, todinho? Gente, x mais y é igual a 180. Tranquilo? 180 graus. Eu posso dizer que esses ângulos, eles são o quê? Suplementares, ok? Você anote. Suplementares. E, Guilherme, quando formar um ângulo de 90 graus, eles são complementares. Mas agora, não convém eu te explicar isso, porque eu já te mostrei que só com isso aqui a gente vai resolver uma questãozinha linda da UES, que foi abordada nos últimos anos, certo? Eu adoro essa cor de rosazinho. Então, bora nós, ó. Gente, no teu material, na questão de número 2, nós teremos essa figura aqui, ó. Isso aqui é um... Cadê meu pai amado? Vem aqui. E que é um E, tá? Bom, nós. Na figura, MP é igual a N... MP é igual a NQ. Então, vamos anotar aqui, ó. MP é igual a NQ. Anote isso aí. Por quê? Vou te ensinar um negocinho sobre segmento e segmentação já já, ok? Eu quero que você preste muita atenção para cá, porque eu preciso que você perceba com muita clareza o que a questão está querendo dizer. Gente, questões que envolvem geometria na UES são questões que, se você anotar, você vai ter uma probabilidade de acerto muito maior. O que acontece? Ele disse que MP é igual a NP. O que ele está querendo dizer? Ó? Vamos botar de rosa esse segmento aqui, ó. Ele está dizendo que esse segmento todinho aqui corresponde a esse segmento aqui. Ah, Guilherme, é isso aí mesmo? É, pois é. Só que se tu olhar para esse triângulo que eu tenho aqui, ó, MPN, a gente já sabe que se esse lado rosa é igual a esse camarada aqui, qual é o triângulo que a gente tem em que os dois lados são congruentes, são iguais? A gente tem exatamente um triângulo isósceles. Ah, é, meu irmão? É isso aí mesmo? Pois é um triângulo isósceles. E, Guilherme, o que é que tu pode me falar sobre um triângulo isósceles? Ó, um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais e, consequentemente, vai ter os dois ângulos iguais. Geralmente, os ângulos que são iguais são os da base, tá? Mas ele pode desenhar um triângulo todo torto e pedir para você resolver. Certo? Então, a gente acabou de definir o que é um triângulo isósceles, certo? A gente já disse que tem dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais, geralmente os da base, né? Porque a base pode alterar, pode ser essa e essa e tal, mas não vem o caso aqui. Você já sabe o que é a definição. Agora, bora continuar. Agora, olha o que ele fala. E NQ é igual a NH. Então, ele está me dizendo que agora eu tenho mais dois segmentos. E esses dois segmentos, eles são iguais. Ah, é mesmo, Guilherme. Esses dois segmentos, eles são iguais, não é? Então, o que é que tu vai fazer? Ó? Geralmente, o que é que eu digo para você? Você pode usar caneta azul ou preta na UES, não é? Meu povo, se você pode usar duas canetas leves, porque de repente você consegue distinguir, o seu cérebro não gosta de trabalhar com cor, não tem a tal da psicologia das cores? Pois é. Só que olha o que ele fala. Ele disse que NQ, ou seja, esse segmento que eu vou colocar agora de azul, ó, ele disse que esse segmento
é igual a esse segmentozinho aqui, ó. Ah, é mesmo, Guilherme. Então, eu também tenho outro triângulo isósceles aqui. Pois é. Só que, meu povo, aqui ele diz que vale 35 graus. 35 graus. Então, Guilherme, quer dizer que como é um triângulo isósceles, os ângulos da base são os mesmos, né? Pois é. Então, aqui é quanto, Guilherme? 35 graus. Vale, Guilherme. Então, eu já descobri quanto é que vale o ângulo θ. Exatamente, 35 graus. Sem cria nenhum, sem crise. Ah, estou entendendo. Até aqui tá de boa? Vocês estão acompanhando? Eu estou sendo rápido, tá dando para todo mundo entender? Bota o joinha aí e fala, tá? O que acontece? A gente apenas leu o enunciado, ok? A gente desenhou os segmentos só para que você consiga visualizar. Geometria, gente, é uma coisa extremamente visual. Se você conseguir entender, você consegue resolver rapidamente. Boa noite, Lídia, tudo bem? Certo, a gente apenas definiu o que é um triângulo isósceles. É um triângulo que tem dois lados iguais, consequentemente, dois ângulos iguais, geralmente é o da base, né? Depende do tipo de triângulo desenhado, né? Porque às vezes ele desenha um triângulo todo torto e nem é o da base, né? Mas dá certo. Certo? Boa noite. Continuando. Depois que eu desenhei essa tranqueira, agora, eu já sei quanto é que vale o ângulo teto, correto? Mas, gente, eu quero que você olhe para cá, porque lembra que eu falei que o triângulo onde tem os ladinhos de rosa, ó, esse triângulo MP e o triângulo NP tem os ladinhos de rosa? Meu povo, eu quero voltar a ele um momento, porque como ele tem dois lados iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Portanto, gente, eu posso colocar aqui, ó, vale, Guilherme, se aqui é beta, aqui também vai ser beta? Pois é. Gente, o que acontece? Eu quero mostrar aqui uma coisa curiosa para vocês, certo? A gente tem dois jeitos de achar o valor desse ângulo, certo? Eu vou fazer logo o jeito mais prático. A soma dos ângulos internos de um triângulo correspondem a quanto, hein, gente? 180 graus, certo? O que acontece agora é que eu vou pegar e utilizar essa definição exatamente nesse triângulozinho de azul que eu estou pintando aqui com umas listrinhas de rosa. Gente, vocês concordam que bem aqui tem um ângulozinho, ó? Concorda comigo? Que tem um ângulozinho, vou até pintar de preto, de preto, de preto. De preto, valeu, doido. Ó, pintei ele de preto aqui, ó. Concorda comigo que a soma dos ângulos internos do triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo QNH é igual a 180 graus? Só que, conta comigo, eu vou chamar esse ângulozinho de preto aqui de x, eu não sei quanto vale. Então, eu sei que x mais 35 mais 35 corresponde a 180 graus, por causa da soma dos ângulos internos, não é? Pois é, Guilherme. Só que 35 mais 35 é 70. Então, x mais 70 corresponde a 180. Gente, você tem duas formas de fazer isso. Você pode pensar o seguinte, olha, se está positivo para cá, passa para o outro lado, negativo. Então, x vai ser igual a 180 menos 70 graus. Então, Guilherme, está me dizendo que x vale 180 menos 70 dá 110. Então, x vale 110 graus. Ah, Guilherme, então tu está querendo dizer que essa volta toda de preta vale 180, não é? Por que tu está querendo me dizer isso? Porque eu sei que o beta mais 110 graus me corresponde a quanto? 180, porque é um ângulo de meia volta, ó. É como se ele tivesse assim, ó, deitado, ó, meu povo. É como se tivesse a volta assim, ó. Ai, Guilherme, ele pode desenhar desse jeito? Pode, como vai? Só que a gente já sabe que esse ângulo aqui está deitado, então é um ângulo de meia volta. Por isso que eu estou dizendo que o beta mais 110 corresponde a 180. Da mesma forma que eu disse que esse cara está somando, por outro lado ele passa negativo, agora eu vou ter beta é igual a 180 menos 110 graus. Beta, portanto, vale quanto, gente? Adivinha? 70 graus. Ai, Guilherme, é mesmo, né? Pois é, gente, a gente acabou de descobrir quanto é que vale o beta, 70 graus. Mas, Guilherme, e o alfa, como é que eu faço? Ó, existem dois modos de você fazer sem criar qualquer caso. Por quê? O que acontece? A gente pode muito bem achar logo quanto é que vale esse ângulozinho bem aqui, ó, certo? E usar uma propriedade muito legal. Vou botar ele aqui. Vou chamar isso aqui de y, ok? Olha para o triângulo de rosa, todinho, só que grandão. Vou até pontilhar ele aqui, ó.
que eu estou desenhando de preto e estragando a imagem, ó. Olha para esse triângulo que eu estou colocando aqui, ó, que é o triângulo MPN, ok? O triângulo MPN. Gente, eu quero que você observe uma coisa muito interessante, certo? Posso sim, vou repetir como eu acho o beta, tá? O que a gente fez aqui para achar o beta? A gente apenas pegou e fez a soma dos ângulos internos do triângulo. Vocês concordam comigo que a soma dos ângulos internos desse triângulo de azul aqui, que eu desenhei ele aqui embaixo, né, 180? Pensa comigo. Tu concorda que esse aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 35, não é 70? 70 mais quanto que dá 180? 110 graus. Porém, eu sei que daqui até o outro lado, eu sei que é meia volta, 180. Só que eu já tenho 110. 110 mais quanto me dá 180? Aí eu descobri que o beta vale 70. Ok? Agora, se você olhar para esse triângulo MPN, que é esse triângulão aqui, o grandão, é esse triângulo aqui, eu posso até desenhar ele aqui minúsculozinho, ó. Se você olhar para esse triângulozinho aqui, ele chamou isso aqui de beta, isso aqui de beta, e aqui eu chamei de x, ou de y, certo? O que acontece? Se eu pegar esse triângulozão aqui, o MPN, certo? Eu sei que o beta vale 70. Então, eu posso muito bem, Guilherme, colocar 70 e 70. Pode, Moi. Olha aqui, ó, 70 mais 70. E aqui eu tenho y. Só que a soma dos ângulos internos dessa coisa é 180. Então, quer dizer que se eu somar 70 mais 70 mais y, isso vai ter que me dar 180 graus por causa da soma dos ângulos internos? Exatamente. Ó, agora se tu fizer 70 mais 70 é 140 graus. 140 mais y é igual a 180. Gente, tá positivo, passa para o outro lado, passa negativo. Aí eu vou fazer y é igual a 180 menos 140 graus. Ai, Guilherme, 180 menos 140, o y vale 40 graus. Tu acabou de descobrir, Moisão, qual é o valor desse ângulozinho bem aqui, ó. Ó, 40 graus. Ah, estou entendendo. E agora, o que é que eu faço? Raquel, tu entendeu como é que eu achei o beta? O Thiago tá certo, é isso mesmo, 70 graus, certo? Então, gente, eu acabei de descobrir quanto é que vale o ângulo lá da pontinha do vértice P, certo? Então, agora ficou uma moleza. Por quê? Eu consigo descobrir quanto é o alfa apenas usando a ideia mais básica que tem. Eu vou dar um destaque para o azul, agora esse azul mais claro, ó. Olha para esse triângulozão aqui, lindo e maravilhoso. Olha para esse triângulozão aqui, ó. Olha para esse triângulozão de azul, certo? Olha aqui, de azul fluorescente, sei lá que diabo é essa. Gente, eu posso até desenhar o triângulozão bem aqui, ó. Posso até desenhar o triângulozão aqui, ó. É como se fosse esse triângulozão assim, ó. Certo? Olha para cá, o triângulo azul. Aqui, lá embaixo, eu sei que é 35 graus. Essa questão me informou. Aqui é o que ele chama de ângulo alfa. E aqui é 40. Tu concorda comigo que a soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que dar 180? Então, gente, eu posso fazer alfa mais 40. Isso aqui é um alfa, não é um 2, tá? Já vamos fazer bullying com o meu alfa. Alfa mais 40 mais 35 é 180 graus, Guilherme. Eu sei disso, você me falou. 40 mais 35 é 75. Alfa mais 75 graus é igual a 180. Ah, é mesmo, Guilherme. Então, tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, alfa vai ser 180 graus menos 75. Então, Guilherme, o alfa vale quanto? 105 graus. Então, o valor de alfa é 105? É. Agora, bora ler a questão, certo? Olha o que ele fala. O valor de alfa mais beta mais teta vale... Bora nós. O alfa não é 105? 105 graus mais. O beta, Guilherme, é 70. E o teta é 35. Então, 105 mais 70 mais 35 dá 105. 105 mais 105 dá quanto? 210 graus. 210 graus, ok? Gente, não se assuste que essa é uma questão de segunda fase da UES. Porém, eu fiz do jeito mais simplificado. Você poderia ter resolvido essa coisa por outro jeito, pelo teorema do ângulo externo. Alguém aqui já viu o teorema do ângulo externo alguma vez na vida?
O teorema do ângulo externo, gente, ele é um teorema muito aplicado em triângulos. Por que é aplicado em triângulos? Porque se eu quiser saber o ângulo externo a um lado de um triângulo, basta que eu some os ângulos desse triângulo, só que os ângulos não adjacentes, ou seja, os ângulos opostos a esse ângulo externo, certo? Alguém quer que eu repita? Lídia, Thiago, Raquel, Elisa, Priscila, Andressa. Ah, Andressa tá aqui, rapaz. Quase que eu não vi. Pedro, Giovana, Carla, Ismael, Guilherme. Não deu para entender? Não deu para entender o alfa? Bora nós, vamos por parte, né? Vamos por parte aqui que o chat subiu demais. Não entendi quanto equivale o alfa, certo? Vou destacar, eu vou poluir a imagem, certo? Um pouquinho, mas só para você ver. Tu consegue ver esse triângulo que eu estou destacando nessa cor azul mais estonteante? Você consegue ver aqui para mim? Ó, esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, você consegue ver? Esse todo que eu estou riscando, ó. O que acontece? Eu sei que esse ângulo aqui todo, esse aqui vale 40, certo? Aqui vale 40, certo? Aqui vale alfa e aqui vale 35. O que acontece, jovens, é que eu somei 40 mais 35 mais o ângulo alfa, e eu sei que, como é um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu descobri que o alfa era 105 graus. Tiraram a sua dúvida? A matéria eu lembro. Agora, me tocar disso na hora, me tocar isso na hora da prova, que é difícil. Não, na verdade, não é difícil. Quando existe, é difícil, é um prédio bem grande. Quando você treina, fica fácil, certo? Mas, Guilherme, treinar cara, sabe por que que a maioria dos alunos de escolas militares é muito boa em matemática? Porque esses caras, eles fazem exercícios até a exaustão. Não, não quero que você faça até ficar exausto, mas eu quero que você pratique até você conseguir resolver de cabeça, certo? Gente, todo mundo é possível. Por exemplo, eu tenho alunos que é só praticar, mesmo sendo difícil. João, é só praticar, mas não é praticar de qualquer jeito, é ser inteligente. O que acontece? Quando você tem uma listazinha programada de exercícios do fácil, médio e difícil, você aprende a pontuar quais são as suas dificuldades. Aí você consegue desenrolar. Yuri, exatamente, dá para fazer pelo teorema dos ângulos externos, e é bem mais rápido, né? Porém, gente, eu não quero que você faça exercício até a exaustão, eu quero que você faça exercício até você conseguir entender as relações e conseguir desenrolar de cabeça, certo? É claro que você vai precisar escrever alguma coisa, mas com o tempo você consegue, eu lhe mostro que você consegue, ok? Bora nós para uma segunda questãozinha mais fácil. Oxirredução em um dia. Tu aprendeu foi rápido, viu, gente? Que eu conheço gente que demora uma semana para aprender reação de oxirredução, né? Principalmente que ajuda demais lá na eletroquímica e tal. Enfim, né? Bora nós. Questão de número 3. Essa daqui, ó. Olha aqui comigo, me acompanha. Antes, gente, vocês querem que eu repita? Alguém não entendeu alguma parte? Alguém quer que eu repita? Por favor, fale para mim, que é muito importante para lhe ajudar, tá bom? Me ajude, me diga aí. Você entendeu? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Perguntas? Fale agora o cálice para sempre. Para nós? Essa questão 2 é da segunda fase. Assim, Andresa, como é que eu posso te dizer? Ela falou assim: o senhor acha que melhor para revisar em questão. Assim, mas antes dê uma olhada na teoria, certo? Nem que seja por um resumo, para você não ir sem norte. Porque o resumo ele vai lhe mostrar se você está entendendo ou não, geralmente, o contexto para ir aplicar, certo? João Leonardo. Essa questão 2 é da segunda fase, exatamente. Chegamos de etapa, mas segunda fase. Para nós? Bora nós fazer uma questão da US 2021.1. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em dois triângulos. Gente, bora nós aqui, ó. Um triângulo, cadê? Uma das diagonais de um trapézio retângulo. Como é que é um trapézio retângulo, Guilherme? Me lembra aí. Cara, um trapézio retângulo é um trapézio que tem um ângulo de 90 graus. Então, tu pode começar desenhando desse jeitinho. Olha que cor linda.
Gostei, Guilherme, gostei. Foi prático, né? Pois é. Olha aqui, que coisa linda, certo? Vou desenhar direitinho aqui para não ficar feio, né? Boa noite. Aqui o trapézio retângulo formou um ângulo de 90 graus. Ah, é mesmo, Guilherme. Gente, como é que eu sei algumas coisas importantes sobre geometria plana? Vamos lá. O que acontece, meu povo, é que figuras planas podem ser decompostas geralmente em triângulos, certo? Por exemplo, o hexágono, ele é decomposto em 6 triângulos equiláteros. Guilherme, o octógono, pode ser decomposto em 8 triângulos isósceles. Ah, Guilherme, como é que tu sabe disso? Eu fiz uma ruma de exercício. Mas, gente, é bem simples, tá? Bora nós. Uma coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da área. A área de um trapézio, seja qual for o trapézio, a área de um trapézio é sempre a base maior, eu vou chamar de Bzão, e a base menor, Bzinho. Base maior mais base menor, multiplicado pela sua altura, dividido por 2, ok? Isso é a área de um trapézio. Guarde isso aqui, porque vai ser extremamente útil, tranquilo? Bora nós. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em triângulos, sendo um deles equiláteros, cuja medida do lado é 24 centímetros. Então, o que é que ele fez aqui? Ó? Vamos interpretar. Ele disse que uma das suas diagonais decompunha esse trapézio em um triângulo equilátero e em um triângulo retângulo. Olha o triângulo equilátero bonitinho aqui. Guilherme, o triângulo retângulo. Aqui, ó. Ó, que lindo. Gente, como é que eu vou saber desenrolar questões que envolvem triângulos, retângulos, certo? Vou mostrar para você, meu povo. É muito legal quando a gente tem o domínio, principalmente do triângulo egípcio, que é o triângulo retângulo, porque a gente desenrola qualquer questão usando a cabeça. Vou mostrar para você. Imagina que eu vou desenhar agora um triângulo retângulo ou um triângulo equilátero para você, certo? Olha que coisa linda. Só não garanto que ele vai ficar mais lindo possível, mas vou tentar me esforçar que ele fique. Boa noite. Ó, desenha um triângulo equilátero. Gente, quando é que um triângulo é equilátero? Ele tem que estabelecer algumas condições como os lados são iguais. Como assim, Guilherme? Todos os lados desse triângulo devem ser iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, certo? O que acontece, gente, é que além dos lados serem iguais, os ângulos são iguais. Ângulos iguais. Ah, é mesmo, Guilherme? É mesmo. Então, gente, quando eu digo que os ângulos são iguais, eu posso dizer, ó, que aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60. É sério, Guilherme? É, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo equivale a 180. Só que os três ângulos não são iguais. Se você fizer 180 e dividir por 3, você vai encontrar 60 graus. Ah, Guilherme, estou entendendo. Beleza. Mas, tio, e se por um sinal o cara não tivesse o que fazer e cortasse esse triângulo em duas partes iguais? Ele traçasse uma linha retazinha aqui. Vale, meu pai amado. Mas nós, imagina que ele traça uma linha reta, certo? Gente, se ele traçar uma linhazinha reta para cá, e quebrar esse triângulo em duas partes iguais, meu Deus, a minha, como é o nome? A minha, meu mal de parto atacou. Enfim, cortei esse triângulo em duas partes iguais, ó, aqui esse igual aqui esse. Gente, vocês notaram que eu formei um ângulo de 90 graus? Quando eu formo um ângulo de 90 graus, eu gero em um triângulo um negocinho chamado de altura. Ah, Guilherme, é mesmo, é? Pois é. Só que, gente, vamos dizer que esse triângulo aqui vale 2L de lado, aqui vale 2L e aqui vale 2L, certo? O que acontece, meu povo, é que quando eu quebrei essa coisa, aqui eu não quebrei no meio, eu vou chamar esse Mzinho de esse ponto de M. Lembrando que quando eu chamo esse ponto de M, é o que eu digo de ponto médio de um lado. O que o ponto médio faz? Ele divide o segmento em duas partes iguais. Então, aqui tem uma parte e aqui tem outra parte. Então, Guilherme, eu posso dizer que L de um lado e L de outro? Pode. Agora, olha que coisa legal. Imagina que eu tenho um triângulo equilátero que mede 50 de lado, 50 centímetros. A metade dessa banda aqui, no caso, vai valer 25. Ah, Guilherme, é só isso? Pois é. E, Guilherme, se eu quisesse saber o lado, quanto seria, gente? O lado
ou a altura de um triângulo sempre vai ser, ou de um triângulo equilátero, tá? Para dizer que eu não estou especificando, a altura de um triângulo equilátero é sempre o menor lado multiplicado por raiz de 3. Mas por que, Guilherme, esse raiz de 3 não aparece do nada, não? Aparece, eu vou te mostrar o porquê, ok? Vamos pegar esse triângulozinho aqui, ó, e eu vou desenhar só essa banda aqui. Ó aqui, que lindo. Ó, ai, que fofo. Ó aqui, desenhei. Eu chamei isso aqui de altura. Eu sei que aqui é um ângulo de 60 graus. Aqui é um ângulo de 90. E curiosidade, eu não disse que o ponto médio divide duas partes iguais? Olha o segmento partindo aqui, ó, formando. O que acontece é que nesse ângulozinho de cima eu quebro em duas partes iguais. Então, Guilherme, aqui é quanto? 30. Ah, é mesmo, né? Pois é. Então, gente, aqui eu tenho 2L, aqui eu tenho L e aqui eu tenho a altura. A gente pode utilizar razões básicas para encontrar a altura. Tipo quem? Vamos dizer, logo, que esse que está olhando aqui, certo? É o ângulozinho que a gente vai utilizar. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o seno de 60 graus é o cateto oposto, ou seja, quem está olhando para 60 é o H, dividido pela sua hipotenusa. A hipotenusa é esse ladinho aqui, ó, do triângulo, que por sinal é o maior, que vale 2L. Ah, Guilherme, só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E isso é igual a H sobre 2 vezes o lado. Faça o que eu digo, tio. Corte o 2 com 2, porque eles estão comum no denominador. Então, posso cortar. Ah, estou entendendo. Esse cara que está multiplicando, ou está dividindo aqui o H, passa para o outro lado, multiplica. Então, Guilherme, o H é o L raiz de 3? Pois é. Por isso, né, tio, que tu disse que é L raiz de 3, o menor ladinho multiplicado por raiz de 3. Tranquilo? Tranks de buenas? De buenas? Todo mundo pegou? Ótimo. Bom, nós, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai resolver questões do jeito mais simples possível, certo? Tranquilo? Beleza. Bom, nós, olha para mim agora. Me acompanha aqui, bora nós. Como eu já sei agora tudo sobre triângulo equilátero, ele me falou uma coisa. Olha aqui. Ele disse que esse trapézio foi dividido em dois triângulos, né? Um triângulo equilátero e um triângulo retângulo, não é isso? Só que olha o que ele falou, que a medida do lado do triângulo equilátero, olha aqui, ó, cuja medida do lado é 24 centímetros. Gente, se eu tenho um triângulo equilátero que vale 24 aqui, tu concorda comigo? E aqui é quanto? 24 também. E aqui é 24. Por quê, Guilherme? Porque os lados desse triângulo são iguais. Tudo bem? Como eu sei que os lados desse cara são iguais, agora eu tenho que pensar em alguma coisa. Mas, Guilherme, tu vai fazer alguma construção para me ajudar? Vou. Olha aqui, ó eu fazendo a obra. Ó. Eu vou apagar o 24 e vou colocar ele aqui, certo? Gente, a gente sabe que aqui é 24, 24, 24. Não é novidade para ninguém, certo? Eu vou apagar aqui porque a gente já botei os tracinhos. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. A gente não já sabe que os ângulos internos de um triângulo equilátero não são iguais? Então, aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60. Ah, Guilherme, é mesmo, né? Porém, gente, aqui tem que fazer um ângulo de 90 graus. 60 mais quanto que dá 90? Então, aqui é 30 graus, não é, Guilherme? Pois é. Só que 30 mais 90 é 120. Falta quanto para completar 180 graus? 60. Ah, Guilherme, então esse triângulo retângulo que ele desenhou aqui, ó, vou colocar aqui só o triângulo retângulo virado para baixo, só para você ver. Esse triângulo retângulo virado para baixo, Guilherme, quer dizer que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus em cima, que corresponde a esse carinha aqui, ó. É como se eu tivesse só virado, ok? Virei o triângulo, ok? Aí aqui é um ângulo de 60 graus e aqui é um ângulo de 90. Pois é. Só que esse ladinho aqui, ó, que eu vou colocar de azul novamente para você ver. Vale, não faz menos de azul, não foi não. Foi tudo menos azul. Esse camaradinho de azul aqui, eu sei quanto ele vale. Aqui é 24. Então, Guilherme, aqui é 24.
mas tu me falou que isso aqui é a metade de um triângulo equilátero. Então, por exemplo, isso aqui é a metade do segmento, que vale 12. Ai, é, macho, pois é. Então, eu acabei de descobrir quanto é que vale a base menor desse trapézio. Aqui vale 24. E, Guilherme, a base maior. Tu tá percebendo, criatura amada, abençoado? Olha aqui, ó. Esse ladinho todinho aqui é o lado do triângulo. Só que o lado do triângulo equilátero, o cara disse quanto era. Ele disse que era 24. Então, tu pode colocar aqui. Ou 24 em cima, né, gente? Foi mal, que é 12. Certo? Então, aqui eu posso botar 24? Pode. E aqui, Guilherme, é 12. Guilherme, aqui, se eu quisesse saber quanto é que vale essa alturazinha, que é esse segmento que eu vou desenhar de azul agora, como é que eu faria? É só pegar o menor lado e multiplicar por raiz de 3, tu acabou de me ensinar. Mas, tio, se eu não soubesse isso na hora, como é que eu faria? Use o recurso que você sabe. Você não sabe que o seno de alguma coisa, no caso de 60, é o cateto oposto, que é o H, pela sua hipotenusa, a hipotenusa desse triângulo é 24. Ah, é mesmo, pois é. Só que o seno de 60 vale quanto, hein? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso substituir aqui, Guilherme? Pode e deve. Aí eu vou botar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 24. Guilherme, o que é que eu faço agora? Multiplique em cruz. Ó, H vezes 2 é igual a 24 vezes raiz de 3. Tem gente que pergunta, tio, eu posso simplificar aqui o 2 com 24? Pode. 2 dividido por 2 dá 1 e 24 dividido por 2 dá 12. Então, a altura é 12 raiz de 3. Ah, entendi. Por isso que tu disse, né? Só pegar o menor lado e multiplicar por raiz de 3. Pois é. Só que o abençoado disse que ele quer saber quanto é a área do trapézio. A área do trapézio não é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2? Vamos lá agora comigo. Quanto é a base maior? 24. Quanto é a base menor? 12. Vezes a altura, Guilherme, é 12 raiz de 3 dividido por 2. Ah, Guilherme, mas eu sei que 24 mais 12 é 36. Aí ficou 36 vezes 12 raiz de 3 dividido por 2, né? Pois é, só que agora eu posso simplificar o 2 com o 12. É como se eu estivesse dividindo embaixo, em cima e embaixo por 2. Aí eu ficaria 6 e 1. Gente, 36 vezes 6 dá 216 raiz de 3. Então, a nossa resposta é 216 raiz de 3. Tranquilo? E o nosso gabarito, portanto, é o item B. Gente, essa questão é considerada fácil, tá? Porque ela só vai utilizar alguns recursos que você já tem certa expertise, ok? No caso, a gente usou a trigonometria básica. Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Perguntas, questions? De boa? Alguém tem alguma dúvida? Fale, por favor, pelo amor de Deus. Só para me saber que você entendeu. Ismael, tô de olho, viu? Gente, essa é uma questão considerada como fácil, tá? Fácil, entre aspas, porque você teria que saber um pouco de trigonometria. Alguns vestibulares consideraram isso como trigonometria, mas é geometria, tá? Toda coisa que envolve construção geométrica é geometria, não trigonometria. Trigonometria é aplicação angular, ok? Caramba, gente. O tempo passou rápido, né? A gente já tá aí um tempinho, né? Meu Deus. Ah, gente, por favor, né? Se você gostar do meu trabalho, por gentileza, posta aí, tá? Me marca lá, @Prof. Gui, segue a página do curso que está financiando a gente, tudo mais, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Vai lá, dá aquela força, tá? O nome é @Brilhante Total e o meu perfil é @Prof. Gui 1. Ok? Se você se sentir sensibilizado e eu te ajudar de alguma forma, me marca lá, tá? Uma forma de reconhecer o nosso trabalho, enfim. Certo? Bom, nós, meu povo, agora lascou, porque só sobrou questão difícil. Eu fiz as questões mais fáceis. Na realidade, ainda sobrou duas. Vamos logo fazer as fáceis e a gente deixa as difíceis para o final, tá bom? Bora nós. A questão de número 7 da UES, do vestibular 2019.2, primeira fase. A medida em metros quadrados de um lado
de um quadrado, onde o comprimento de uma das diagonais é 2 metros, é igual a... Olha para mim. Quando ele falar, ele quer saber quanto é que vale o lado de um quadrado. Ele quer saber, ó, aqui o comando. Anote isso. Geralmente a US pede alguma coisa logo no início, ok? Para que você não se confunda. Às vezes você não entende a questão, porque, por exemplo, a aplicação é chatinha. Porém, a US gosta de cobrar, tá bom? Deixa eu ler logo as questões, logo os comentários aqui, eu volto, tá? Vamos lá, Lídia. Por isso que quando estava falando seno, eu achei que estava dando aula de trigonometria, certo? Exatamente isso, mas na verdade não. Razão trigonométrica é associada à geometria plana, tá? Tiago Romão. Quando é triângulo, sempre usa seno? É, sim, desde que seja um triângulo retângulo, ok? Ou um triângulo equilátero. Mas, Guilherme, não dá para usar, não. Quando é um triângulo equilátero, dá sim. Tu quebra ele em dois, aí tu vai ter dois triângulos retângulos, que são congruentes. Quando tu junta, dá um triângulo equilátero. Tranquilo? Bom, nós. Questão da US, adora, ama cobrar logo no começo, certo? Todo ano. É igual a recuperação. Recuperação em escola é igual a Natal, tem todo ano. E igual a US que cobra logo o enunciado no começo. Logo aqui no enunciado, não, no comando, né? Que isso aqui é o comando. Enunciado tem um textinho legal para você tentar contextualizar. Porém, as questões da US têm essa tradicional mania chata de querer cobrar logo aqui. Aí o que acontece? Você lê a medida e você não entende. Por isso que você fica caçando que nem um rato. Olha o que ele fala. A medida em metros do lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais é 2 metros, é igual a... Gente, ele não falou em um quadrado? Lá na US, desde que eu me entendo por gente, eu sei que tem um espaço para desenhar. Então, desenhe o bendito abençoado quadrado, por gentileza, para facilitar a sua vida. Ele disse que a lateral, ou melhor dizendo, a diagonal desse quadrado era raiz de... ou era 2. Então, o que você vai desenhar? Aí, Guilherme, pode desenhar de qualquer lado? Pode, macho. Eu vou desenhar aqui, ó, a diagonalzinha. Ele disse que aqui vale 2 metros. Beleza, Guilherme, e agora? Gente, eu sei que a área de um quadrado é o resultado do produto entre seus lados, ou simplesmente L ao quadrado. Bora nós. Desde os tempos mais remotos, eu vou desenhar aqui uma coisa bem simples para você, um triângulozinho retângulo, só para te contar algumas coisinhas, certo? Olha esse triângulozinho lindo e maravilhoso. Meu povo, aqui eu vou chamar esse de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Coisa mais antiga sobre triângulos retângulos. Qual é? O Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que eu chamo de TP. A gente diz que a hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas, Guilherme, por que tu tá me dizendo isso? Cara, eu tô te mostrando o Teorema de Pitágoras só para te mostrar que com ele a gente resolve essa questão. Aí é mesmo, é? Pois é, mala. Só com isso a gente resolve a questão. Ó aqui. A gente sabe que os ângulos de um quadrado são quantos? 90 graus. Ah, os quatro, Guilherme, mas a diagonal parte no meio, parte aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45 e aqui é 45. Guilherme, então eu posso dizer que são dois triângulos isósceles? Pode, porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. Todos os lados de um quadrado são iguais, certo? Então a gente consegue resolver diversas questões utilizando ideias bem simples. Como assim? Olha o que ele fala. Vamos dizer que aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Então, todos os lados dessa coisa valem L? É, exatamente, porque os lados do quadrado são iguais. Bom, nós, olha o que ele fala. A medida em metros de um lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais é 2, é igual a... Basicamente, ele quer saber quanto é que vale o lado. É isso que ele está perguntando. Porém, eu vou te ensinar do jeito mais simples. Imagina que eu vou pegar somente um triângulo, certo? E vou desenhar esse triângulo bem aqui, ó. Olha o triângulozinho bem bonitinho bem aqui, ó. Ó, olha que cor linda. Ah, é mesmo, Guilherme. Aqui vale 2, aqui vale L e aqui vale L. Guilherme, tu disse que eu podia utilizar o teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo. Pois pode usar. Eu posso dizer que hipotenusa ao quadrado, que é um 2 ao quadrado, é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora eu posso escrever, gente, só ao contrário para facilitar. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a... Gente, 2 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2, que dá 4. Então aqui vale 4, Guilherme, vale 4.
É como se agora eu estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Mas, Guilherme, não tem nem x, nem y. Vamos dizer que equivale 1 e equivale 1. Tranquilo? 1 mais 1, quanto é? 2. L ao quadrado é igual a 4. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que L ao quadrado é igual a 4 dividido por 2, que dá quanto? 2. Ah, Guilherme, então L ao quadrado é igual a 2? Exatamente. Exatamente, doutor. Exatamente. Então, Guilherme, quer dizer que quando eu tenho L ao quadrado, basta que eu tire a raiz e bote o jogo para o outro lado? Pois é. Então, o L vale raiz de 2. Ah, estou entendendo. Então, Guilherme, quer dizer que o lado desse quadrado vale raiz de 2, é isso? É. Olha aqui a nossa resposta como alternativa o item C, ó. O gabarito é o item C. Tranquilo? Essa daqui eu acho que foi a questão mais fácil da noite, viu? Eu acho. Dava para fazer por seno? Cara, até dava, mas eu poderia utilizar a fórmula trigonométrica para achar, mas, por exemplo, lado vezes seno e tal, porque daria a mesma coisa, entendeu? Só que daria mais trabalho. Eu acho que o teorema de Pitágoras aqui ele é mais objetivo, né? Pois é, exatamente. E outra, eu nem quero que dê trabalho, entendeu? O objetivo é facilitar. Às vezes a pessoa pensa demais na geometria plana e não acaba não desenrolando nada, justamente por causa disso. Mais fácil é usar o Pitágoras que resolver a questão, ok? Bora nós. Meu povo, questãozinha da noite. Acho que uma das mais polêmicas, mas nem tanto, certo? Bora nós aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, né? Cadê? Valeu, doido. Tá aqui. Vou fazer essa aqui logo, a questão 5, a questão mais mediana, certo? Gente, antes de eu falar da questão mais mediana, eu quero falar de uma coisa para você, um negocinho chamado de coroa, não é a sua avó, não, é uma coroa circular. Guilherme, o que é uma coroa circular? Sabe aquela do Madeiro Real? Vou tentar desenhar aqui. Por favor, não me cobre, beleza? Não sei desenhar círculo em um computador. Eu acho justo que não me cobre, ok? Olha que coisa linda. E esse programa ele não me permite desenhar. É complicado. Bom, nós. Imagina que eu tenho um círculo. E dentro desse círculo tem um outro círculozinho menor. Gente, eu vou botar um pontinho aqui. E esse pontinho ele representa o centro. Ó, coroa circular, nunca aparece esse nome bonitinho aqui, não. Porque aí você vai saber o que é. Coroa circular aparece como círculos concêntricos. Aí é, Guilherme, aparece desse jeito, é? Círculos concêntricos, exatamente. Ah, torno. Ele usa muito isso aqui na UES, tá? Círculos concêntricos. Eu quero que você anote isso aí, porque cai. Quando cai, cai todo mundo junto. Larissa, eu vou mandar o print para vocês no grupo, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu vou mandar o print bem bonitinho para vocês, ok? Para nós. Guilherme, resolve a questão. Bora nós. Círculos concêntricos. Traduzindo, círculos com o mesmo centro, ok? Gente, eu vou sempre ter um círculo maior, que é esse de rosa, eu vou botar aqui só a bordinha, e o círculo menor, que é esse de azul, certo? O que acontece, gente, é que, por exemplo, existe uma relação. Vamos dizer que esse aqui vai ser o Rzinho, que é o raio da menor, certo? E o Rzão é o raio da maior. Vou chamar aqui de Rzão, ó. Rzão. Guilherme, qual é a relação? Se eu quiser saber quanto é apenas essa área que eu vou pintar aqui, por exemplo, nessa cor mais fluorescente, ó, aqui, essa área de azul, 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 ali o doido. Se eu quiser saber quanto vale essa área aqui, a área de azul, basta que eu faça, gente, é batido, faz a área da maior e subtrai da área da menor, ok? Faz sempre desse jeito que é garantia de sucesso. Guilherme, então a área pintada, que é essa de azul, vou botar aqui azul, ela vai ser a área de um círculo, gente, é dado por π vezes o raio ao quadrado. Aí eu vou fazer a área da maior vale quanto?
π vezes Rzão, porque eu chamei a Rzão ao quadrado, porque eu chamei o maior de Rzão e o menor de Rzinho, menos π vezes Rzinho ao quadrado. Ah, é mesmo, Guilherme. E agora? Você vai colocar esse carinha e esse carinha em evidência, aí você bota aqui, o que diabo é colocar em evidência, aí em destaque, aquele seu amigo que gosta de aparecer, coloca ele assim, ó, π, aí abre um parêntesesão, ó, abrir. Guilherme, agora repete o resto com o sinal. Rzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Ah, Guilherme, aqui é um menos. Então, aqui vai ser um menos. Então, a área da coroa, gente, é exatamente essa área pintada, que é dado por essa expressãozinha que eu acabei de demonstrar para vocês, ok? Gente, é só isso que você vai precisar saber para resolver essa questão, ok? Só isso. É importante. Importante. Ok? Não tem mistério. Assim, claro que dá para piorar um pouquinho, mas, gente, de modo geral, é simples. Não tem muito mistério de como resolver. Tranquilo? Todo mundo está acompanhando? Certo? Bota só ok aí. Valeu, gente. Por favor. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Boa noite. Olha como é simples, tá? Gente, tenho que falar de uma coisinha para vocês, tá? Bora para essa questão. Ó, essa questão ela é brilhante, tá? É uma das questões mais legais que você faz, que você consegue entender. Alguém levantou a mão para falar, então, certo? Ah, beleza. Tranquilo. Boa noite. Ó aqui, tio. Em um plano, considere duas circunferências concêntricas. Meu povo, quando eu falei circunferência concêntrica, elas possuem o mesmo centro, ou seja, são circunferências sobrepostas. Lembra? Circunferências concêntricas. Então, provavelmente, quando ele falar em circunferências concêntricas, ele vai querer a região da coroa circular. Ah, pois é. Olha aqui, ó. Em um plano, considere duas circunferências concêntricas C1 e C2, cujas medidas do raio em centímetros são R1 e R2, com R1 maior do que R2. Resumidamente, o raio da grandona e o raio da pequenininha, certo? Boa noite. Vamos primeiro desenhar logo o círculozão aqui, ó. Certo? Agora, a gente sabe que tem uma menorzinha bem aqui, ó. Ah, Guilherme, beleza. Então, eu já sei que tem o Rzão, que é o da maior. Vou botar aqui ó, o raio da maior. Vou chamar de Rzão, certo? E Rzinho, o raio da menor, ok? O raio da menor. Meu povo, pensa comigo agora. Se a corda XY, ou seja, o que diabo é uma corda? Gente, uma corda é uma reta que passa em um ponto e atinge o outro ponto da circunferência, certo? É uma corda que corta em dois pontos uma circunferência. Vou até desenhar de preto. Bora nós. Se a corda XY da circunferência C1 tangencia a circunferência C2, e a medida do segmento XY é 16. Então, ele diz que XY é igual a 16. Meu povo, é só você traçar uma retinha para cá e dizer desse jeito. Quando ele falar em tangencia, é porque toca em um único ponto. Eu desenho assim só para facilitar, certo? Gente, quando ele tangencia, ele forma um ângulo de 90 graus. E qual é a curiosidade? Eu vou desenhar aqui o centro. E o que acontece é que a menor distância entre um ponto e uma reta é uma reta. E essa reta forma um ângulo de 90 graus. Ah, é mesmo, Guilherme? Pois é, que o ângulo de 90 graus. Só que como tangencia, isso é a definição de raio. O raio, gente, dado uma circunferência, é o seguinte. Imagina que eu tenho um centro da circunferência. Qualquer reta que sai do centro da pizza e atinge a borda, a gente chama de raio. Então, Guilherme, esse carinha bem pequenininhozinho é o Rzinho. É o raio da circunferência pequena. Beleza, estou entendendo até aqui. Mas, Guilherme, eu não entendi qual é o da questão. Vou te mostrar agora. O que acontece, gente, é que quando eu tangencio exatamente aqui, eu divido esse segmento em duas partes iguais. Então, se essa coisa toda vale 16, a metade vale quanto? Vale 8. Ah, estou entendendo. Então, Guilherme, tu não disse que a definição de raio é um segmento, uma retinha, que parte do centro e atinge a borda da pizza? É, eu disse. Então, eu posso desenhar, ó, olha aqui, notou que eu desenhei um triângulo? Ah, Guilherme, tu desenhou esse triângulozinho aqui. Eu vou pegar esse triângulozinho e vou desenhar ele aqui.
Coisas que eu sei. Esse é o Rzão, esse aqui é o Rzinho, e aqui vale 8. Eu posso desenhar esse triângulo aqui? Posso. Posso desenhar um triângulozinho bem bonitinho aqui, ó. Olha aqui o triângulozinho bem bonitinho. Então, agora a gente consegue resolver a questão brincando. Por quê? Isso vale Rzão, isso vale Rzinho, e aqui vale 8. E formou um ângulo de 90 graus. O tio Guilherme me falou isso. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, valeu doido. Então, a gente vai dizer que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Guilherme, tu vai me dar uma equação de segundo grau? Não. Eu vou te mostrar que existe um jeito mais fácil. Vamos dizer que esse cara está positivo e ele passa para o outro lado negativo. Aí eu vou ter Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, gente, é 64, que é 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, certo? Então, você vai guardar isso aqui. Bora continuar de ler a questão? Bora nós. Ó, podemos afirmar corretamente que a região do plano interior à circunferência C1 e exterior a C2 quer que eu traduza? Ele quer saber a área da região circular, ou a área da coroa circular, melhor dizendo. Guilherme, esse corno quer me dizer só isso. Por que ele não falou lá no início? Porque ele encheu o teu saco. Mas aqui, ó, circunferências concêntricas, eu já tinha te adiantado. Quando ele falar isso aí, geralmente vai querer a coroa circular. A área da coroa circular, ela é dada por π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Lembra que eu dei essa fórmula agora há pouco? Agora, olha para cá. Tu não já sabe que Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é 64? Então, onde tem essa porcaria todinha que eu substituo por quanto? 64. Aí eu vou ter a área da coroa é igual a π vezes 64. Então, Guilherme, a área da coroa circular é 64π? Exatamente. Aí deixa isso aqui como resposta. Gente, eu estou mostrando que é possível fazer com coisas simples. Então, a área, o gabarito é o item. Mas, Guilherme, é só isso. Pois é, chega a ser um pouco frustrante, né? Porque a gente imagina que seja uma coisa mais extensa, mais chatinha, mais trabalhosa, mas você viu que nem é uma coisa bem simples, não é? Viu aí que a gente substituiu? Gente, mais importante, eu vou encher o teu saco até colocar isso na tua cabeça. É mais importante, às vezes, você saber uma relação do que simplesmente ficar decorando fórmula. Guilherme, eu tenho que saber quanto é o raio da maior, quanto é o raio da menor. Tem não, cara. A gente não já sabe deduzir a área de uma coroa circular. A gente precisa do raio para quê? Porque se a gente já sabe que o raio ao quadrado da maior menos do raio da menor, raio ao quadrado da menor, eu sei que vale alguma coisa. Então, ao invés de eu colocar Rzão menos Rzinho igual a 64, eu substituo logo essa porcaria desta relação pelo valor do ângulo. Mais importante, ou pelo valor do lado, ou do segmento. Em vez de eu ficar decorando, eu tenho que saber quanto é o raio, tenho que saber quanto é isso, quanto vale aquilo. Não, você não precisa. Você aprendeu a entender, certo? Vamos ver o que a Lídia tem a falar. Só de ler pi eu tinha desistido da questão. Não sei trabalhar com isso nem com raio. Olhando você fazer agora, pareceu fácil e não é só é só praticar. Meu povo, o que acontece? Geometria é prática, entendeu? Eu vou mandar uma matéria para vocês e eu quero que vocês tentem, ok? A gente vai fazer uma questão de saideira aqui, né? Gente, eu queria fazer uma questão difícil, porque assim, se eu ficar mostrando só questão fácil, você nunca vai aprender. Certo? E assim, eu quero que você tire, faça uma foto, faça um storyzinho e me marque, porque essa questão é a questão mais legal da noite, ok? E eu vou fazer essa questão ser uma coisa difícil, ser fácil. Como assim, Guilherme? É isso mesmo que eu vou fazer, uma questão difícil, ser fácil. Então, para que você pegue, eu quero que você preste total atenção, certo? Faz uma difícil da Urca, uma difícil. Peraí, faz o problema é imaginar o desenho. Mandaram. São péssimos em desenho. O que acontece? Vou contar por que vocês têm problemas com desenho. Porque quando vocês foram estudar, sabe aquele tio lá no 6º ano que pediu para trazer o compasso, a sua mãe não comprava achando que não ia utilizar a régua? Pois é, o fato de você nunca ter aprendido a desenhar lá no ensino fundamental 1 ou no fundamental 2 gerou esse trauma. Por isso que você não sabe desenhar. Se você pegar os nossos pais, tios, talvez avós, eles vão saber desenhar a figura melhor do que a gente, porque eles foram acostumados a aprender a desenhar e a gente não. Olha isso. Acompanha comigo aqui nessa questão. O seguinte, ele pegou
Vamos ler aqui a questão, certo? Vamos. No triângulo equilátero XYZ, a medida do lado é 4 centímetros. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é, leu a primeira informação, desenha a porcaria do triângulo equilátero. Ok, gente. Agora, olha o que ele vai falar para você, ó. Ele desenhou um triângulo equilátero XYZ, ok? Gente, bora nós. Vou facilitar a tua vida. Olha só para cá. Imagina que eu tenho um triângulo qualquer. Toda vez que eu tiver um triângulo qualquer e eu quiser saber a área desse triângulo, é uma coisa bem simples. Repita comigo. A área desse triângulo sempre vai ser a base multiplicado pela sua altura e dividido por 2. A área de um triângulo qualquer, base vezes altura, dividido por 2. Aí, Guilherme, eu preciso decorar de outra forma? Não precisa, não. Eu vou te mostrar que só com isso aqui, tu vai saber resolver qualquer questão. Ah, eu não acredito, não, mas tu é um corno se tu fizer isso. Sou não, corno eu não sou, não. Eu vou fazer isso acreditar. Não prometi nada para vocês, vou entregar tudo. Vocês vão ver. Certo? Todo mundo acompanhando até aqui, todo mundo entendendo, todo mundo de boa, todo mundo respirando, postando aquelas fotinhas lá com a pipoca e se divertindo. Tranquilo? Bom, nós. Agora, olha aqui pra cá, ó pra cá, ó pra cá, ó pra cá, valeu, doido. Meu povo, agora eu já sei a área de um triângulo qualquer, base de altura dividido por 2. Beleza, Guilherme, tu me explicou. Certo? Bora nós. Ele disse o seguinte, ó, no triângulo equilátero XYZ, a medida do lado é 4 centímetros, então aqui vale 4, aqui vale 4, valeu, doido, beleza. Ó, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da região do plano interior à circunferência inscrita do triângulo é diabo é isso, macho, traduz. Calma, bora nós, vamos por parte. Se M é o ponto médio do lado XZ, então a gente primeiro vai procurar o lado XZ. Ó, aqui, ó, o corno. Ó, aqui. É esse lado aqui. Então, aqui existe um carinha chamado de M, que é o ponto médio. Vocês lembram que eu falei dele há pouco tempo atrás? Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó. Ó, 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 o carinha aqui. Ah, Guilherme, tu me falou que cortei exatamente no meio. Certo? Como tu me falou que corta exatamente no meio, é só eu desenhar uma retinha? É só desenhar uma retinha, Moi. Ó, aqui, Moi Chifre, ó. Desenhei aqui a retinha, ó. Opa! Então, aqui vale 2 e aqui vale 2, porque ele corta na metade. Como assim, Guilherme? Como é que tu sabe que isso aqui vale todo? É só tu pensar. Se isso tudo vale 4, a metade de 4 é quanto? 2. Então, aqui vale 2 e aqui vale 2. Certo? Bom, nós. Ó, ele acabou de me falar isso aqui, ó. Pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetro quadrado da região interior à circunferência inscrita no triângulo MYZ é, traduzindo, o camarada corno colocou uma circunferência, ou melhor dizendo, um círculo aqui, ó, só que não vai ficar bonitinho, certo? Botou o círculozinho aqui tangenciando os lados, né? Vou dar um Ctrlzinho aqui, vou fazer direito essa porcaria, para facilitar a nossa vida, certo? O que acontece, gente, é que ele desenha um círculozinho aqui tangenciando os lados. Só que tem uma propriedadezinha que eu vou falar para vocês, ó. Olha para cá. Gente, não vai ficar perfeita, mas aqui na minha figura do lado vai ficar perfeita. Certo? Vamos nós. Ó, ele desenha uma circunferênciazinha, ele quer saber a área dessa circunferência. Tanto é que ele fala bem aqui, ó, em a região interior. Cadê? Pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da região do plano interior à circunferência é, traduzindo, ele quer saber a área do círculo. Ah, Guilherme, ele quer saber essa coisa maldita? Pois é, ele quer saber essa desgraceira aqui. Porém, eu vou facilitar a tua vida. Eu desenhei a figura aqui do lado. Ó, mas o que foi que eu fiz? Eu peguei essa coisa, certo? Peguei esse triângulo e deitei ele, ok? É como se eu tivesse pegado esse triângulozinho aqui, gente, ó. É como se eu tivesse pegado o triângulo MYZ, certo? Ó, é como se eu tivesse pegado esse camarada aqui. Ó, outra curiosidade. Se ele tivesse dito que seria desse outro lado aqui, eu teria uma outra circunferência igual. Então, eu peguei esse triângulo aqui e coloquei ele aqui, ok? É o mesmo triângulo, certo? O que acontece, gente, é que agora
eu vou ter que traçar algumas coisas auxiliares. Quais são essas coisas, certo? Imagine que eu emborquei o triângulo, peguei e deitei ele aqui, certo? Deitei o triângulo, ok? Aqui é o M, tá? Aqui é o M, ok? Aqui é o Y e aqui é o Z. Aí, Guilherme, tem problema deitar? Tem, não. Vou te mostrar por quê. Meu povo, a gente já sabe uma coisa. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Se tu observar bem aqui, ó, essa linha vermelha, a gente não tem altura. Eu não ensinei vocês como é que eu faço para encontrar a altura. A altura de um triângulo equilátero, basta que eu pegar o menor lado e multiplicar ele por raiz de 3. Então, é 2 raiz de 3 a altura do triângulo equilátero. Isso eu ensinei a vocês. Tranquilo? De boa? Respira que a gente já está acabando. Eu prometo para você. Agora, olha só o que esse canalha fez comigo. Eu sei, gente, que essa coisa aqui, esse fundinho aqui, vale 2. Então, aqui vale 2, Guilherme. Pois é, esse segmento todinho daqui para cá vale 2. E aqui é a altura do triângulo. Lembra que eu só tombei ele para o lado? Aqui vale 2 raiz de 3. Guilherme, e aqui vale quanto? Gente, vocês lembram para você que esse aqui é o maior lado do triângulo? Olha aqui. Aqui não diz que vale 4? O triângulo equilátero não tem os lados iguais, então aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Ah, é mesmo? Então, Guilherme, essa coisa bem aqui vale 4? Pois é, vale 4. Agora, pensa comigo. Eu quero saber quanto é que vale o raio. Como é que eu faço para descobrir quanto é que essa desgrama deste raio? Bom, nós. Ó, partindo do centro, qualquer retinha que sai do centro e atinge a borda da pizza, a gente chama de raio. Só que agora a menor distância entre um ponto e uma reta é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Concorda comigo? Partindo desse conceito agora, eu vou desenhar uma retinha agora, saindo do centro da pizza e atingindo a borda. A gente chama isso aqui de raio. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ah, é mesmo. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Pode. Partindo do centro, atingindo a borda da pizza, a gente chama isso aqui de raio. Por que tu está fazendo isso? Porque os lados dos triângulos são tangentes, ou seja, toca em um único ponto, certo? Toca em um único ponto. Os ladinhos desse triângulo, ou a circunferência, ou círculo, como você queira chamar, certo? Aí agora, o tio agora encontrou essa figura macabra. Eu não sei quanto é que vale o raio, porém, eu sei de uma coisa. A gente aprendeu, ou deveria ter aprendido lá no quinto, sexto ano, que a gente tem que pegar e decompor figuras que a gente não conhece em coisas que a gente conhece. Por exemplo, ninguém aqui gosta de trabalhar com um hexágono, mas todo mundo sabe que eu posso transformar um hexágono em quê? Eu posso transformar o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Ah, tu vai fazer a mesma coisa? Vou fazer a mesma coisa, mãe. Olha para cá agora. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Agora, eu vou traçar uma retinha que vai sair desse vértice. Olha, meu pai, é uma reta, não é uma torta, não. Que vai sair desse pontinho aqui e vai atingir a borda da pizza. Notou que eu formei aqui um triângulozinho e aqui outro triângulozinho? Pois é. Só que eu ainda posso decompor essa coisa aqui. Gente, olha para esse triângulo de rosa que eu acabei de desenhar aqui todinho, ó. Ó aqui. Vocês concordam comigo que daqui para cá não é o raio? Então, eu não formei um ângulo de 90 graus bem aqui. Vou botar aqui para vocês, para ficar mais bonitinho, ó. Guilherme, tu tinha desenhado que aqui valia 90 graus. Pois é, que estava desenhado. Se tu olhar para esse triângulo, eu posso dizer que a área do triângulo rosa, basta que eu faça base, que é 4, vezes a altura. Guilherme, formou um ângulo de 90 graus, é a altura, né? Tu tinha me falado. Pois é, a altura vai ser o raio, dividido por 2. Então, a área desse triângulo rosa é base vezes a altura dividido por 2? Pois é. Eu posso cortar o 2 com 4? Pode simplificar. 4 dividido por 2 é 2. Então, a área do triângulo rosa vale 2R. Beleza, Guilherme, eu entendi isso aqui. Guilherme, e agora, se eu quiser saber, por exemplo, a área das outras figuras, gente, eu posso decompor essa figura nojenta aqui, que eu vou botar de preta de novo, só para você ver, ó. Ó aqui, essa coisa, essa coisa, essa coisa e essa coisa. Tá vendo aqui que eu desenhei esse negócio de preto? Agora, essa figura todinha. Eu posso quebrar isso aqui
em dois triângulos. Ai, é mesmo, macho. Como é que eu não vi isso, macho? Eu uso óculos e não vi. Pois é. Ó aqui, ó. Ó o triângulo bonitinho. Ó aqui o triângulo bonitinho. Guilherme, tu vai botar outra cor? Vou botar outra cor. Calma, vou botar outra cor bem aqui, só para facilitar, ó. Certo? O que acontece? Você notou que agora a gente tem dois triângulos, vai fazer a mesma coisa, né, macho? Pois é. Vamos fazer logo a área desse de azul. Esse do de azul, esse de azul escuro, vou chamar de azul linha, é igual à base. A base vale 2 raiz de 3 vezes a altura. Guilherme, a altura, tu desenhou bem aqui, ó, faz um ângulo de 90 graus. A altura é o raio, vezes R, dividido por 2. Guilherme, eu posso simplificar o 2 com 2? Pode. Então, aqui vai ser quanto? R vezes raiz de 3. Então, a área do de azul é R raiz de 3? Pois é. A área do de azul é R raiz de 3. Gente, respira. Vocês estão entendendo até aqui? Tá de boa? Tá conseguindo compreender? Bota aí o ok só para me saber, gente. Por favor, tá todo mundo conseguindo compreender, certo? Eu preciso que você fique 100% vidrado nisso aqui, porque isso aqui vai ajudar demais. Ó, agora, depois que você viu essa imagem, a gente vai achar agora a área do triângulo que tá faltando, que é esse carinha aqui, né? A área desse carinha aqui, desse triângulo aqui, que é o azul claro, vou chamar de claro aqui, vai ser igual a área do azul claro, gente, vocês concordam comigo? Que é o que, hein? A área do azul claro é base, que é 2, vezes a altura, que é R, dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes R, R. Então, Guilherme, quer dizer que agora eu tenho um triângulo que tem a área valendo R. Eu tenho outro triângulo que a área vale R raiz de 3. E esse triângulo de rosa, a área vale 2R. Só que eu sei uma coisa. Tio, eu sei que a área de um triângulo desse triângulozão de azul, ó, eu vou desenhar agora o triângulo maior. Gente, essa questão Deus nos acuda, mas se você entender até agora, você entende o final. Eu vou desenhar essas retinhas, o triângulo de vermelho aqui agora. A gente já sabe quanto é que vale, por exemplo, a gente já sabe quanto é que vale a base e a altura do triângulo. Por exemplo, a área do triângulo MZY, que é a área desse triângulozão grande que eu vou pintar de vermelho todinho, é a base, 2 raiz de 3, vezes a altura, que vale 2, dividido por 2. Posso simplificar o 2 com 2. Então, Guilherme, a área desse triângulo todinho grandão é 2 raiz de 3. Pois é, Moi. A gente sabe isso. Porém, a gente não decompôs em três triângulos, não foi? Então, se eu somar a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mais o triângulo 3, vai ter que me dar a área do triângulo MZY, não é isso? MZY, não é isso? Fiquei sem voz agora. Vamos nós. Então, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Eu sei que a área do triângulo rosa, que é o primeiro triângulo, vale 2R. Mas a área do triângulozinho de azul claro vale R. Mas a área do triângulo lá de baixo, que tu representou de azul escuro, vale R raiz de 3. Porém, eu sei que essas três somadas têm que me dar 2 raiz de 3. Joia? Vamos somar agora. Virou uma simples questão de equação do primeiro grau. Concorda comigo? 2R mais R, 3R mais R raiz de 3, igual a 2 raiz de 3. Joia? Bora nós. Meu povo, agora eu vou pegar e vou colocar esse camaradinho em evidência. Ó. Tá vendo que aqui tem R e aqui tem R? O que diabo é evidência? Colocar aquele cara para aparecer. Tu coloca o termo, circulou o termo que está em comum, coloca aqui R, aí agora tu abre um parêntese e coloca o que sobrou dentro com um sinal. Aqui é um mais, então tu coloca o mais inseto. Aí, Guilherme, sobrou um 3 aqui, aí tu coloca o 3 aqui. Guilherme, do outro lado sobrou um raiz de 3, faz o que? Coloca o raiz de 3. Isso tudo vale 2 raiz de 3. Aí o aluno ele já chutou o balde, achou que pegou e cancelou essa porqueira aqui e deu 0. Mas, na verdade, não é assim, não. Faça isso comigo, não. O que acontece? Depois que você chegou até aqui, você está paquerando com a resposta. Ok? Agora, você vai pegar esse carinha que eu estou circulando, e vai pensar, poxa, aqui ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado,
Dividindo. Então, o raio vai ser quanto? 2 raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Guilherme, eu não acredito que esta porcaria é o raio. Pois é o raio. Mas e agora, o que é que eu faço? Ele não quer saber só quanto é a área do círculo? A área do círculo não é π vezes o raio ao quadrado? A gente não já sabe quanto é que vale o raio? Pois é, como a gente já sabe quanto é que vale o raio, pense comigo. A área do círculo, portanto, vale π vezes. Agora, né, raio ao quadrado, eu vou colocar 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 ao quadrado. Ai, Guilherme, como é que eu resolvo essa porcaria? Olha para mim aqui agora, ó, 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que pegar essa coisa e multiplicar por ela mesmo. Aí eu multiplico aqui, ó, por 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Ok? Olha, vamos logo fazer a parte de cima. Quando eu vou multiplicar, gente, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ok? Bora nós aqui, ó. Lembrando que quando eu tenho 2 raiz de 3 multiplicado por 2 raiz de 3, eu sempre faço parte numérica com parte numérica e parte literal com parte literal. É como se fosse 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, é como se eu tivesse, abre a raiz e multiplico de dentro com o de dentro. 3 vezes 3, que dá 9. Então, é 4 vezes o raiz de 9. Mas, Guilherme, raiz de 9 não é 3? Aí tu substitui. Aí vai ficar 4 vezes 3, que dá quanto? 12. Então, Guilherme, em cima deu 12, não é? Dessa coisa deu 12. E embaixo, agora, é onde você vai chorar. Olha aqui para mim. Ó, eu vou fazer 3 mais raiz de 3 multiplicado por 3 mais raiz de 3. Tio, como é que tu ensina isso para uma criança? Eu digo que é um chuveirinho. O primeiro sempre multiplica com o primeiro, o primeiro sempre multiplica com o segundo, e primeiro você faz isso aí, ok? Primeiro você faz isso aí, o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. É o chuveirinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, lembre-se, ai, que nojo, não se mistura. Aí você repete o sinal daqui da frente, ó. Mais 3 vezes mais raiz de 3, tu repete o mais. 3, é como se tivesse 1 aqui, ó, do lado do raiz de 3. 3 vezes 1 é 3. E repete o raiz de 3. Só isso, Guilherme? Só. E agora eu faço o quê? Macho, não fica chorando não, tu já resolveu a questão. Agora vai ser o segundo multiplicado com o segundo e o segundo multiplicado com o segundo daqui. Ah, é mesmo, né, macho? Pois é. Aí agora eu vou fazer, ó, mais multiplicado com mais. Raiz de 3 vezes 3 é 3 raiz de 3. Aí agora eu tenho mais aqui, multiplicado com mais, dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, Guilherme, dá quanto? Dá raiz de 3 vezes 3, que é 9. Só que raiz de 9 é 3. Então, eu vou ter 9 mais 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3, como o resultado dessa porcaria. Guilherme, eu posso juntar essas partes? Pode. Lembrando que agora você só soma as partes numéricas. 3 mais 3 é 6. 6 raiz de 3. Guilherme, eu posso juntar esse 9 com esse mais 3? Pode. 9 mais 3 não é 12? Aí tu bota mais 12. Guilherme, e agora? Gente, está quase resolvida. Agora, depois de toda essa miséria, eu vou fazer 6 raiz de 3 mais 12. É a mesma coisa que 6 vezes 2. Porque o que acontece? Eu acabei de forçar o aparecimento aqui de um número comum. A gente pode colocar em evidência. Aí eu posso fazer, ó, 6 vezes, abro parênteses, porque eu repeti o númerozão. E agora eu repito o que sobrou com o sinal. Aqui é um mais, então repete o mais. Aqui aparece um raiz de 3 e aqui aparece um 2. Então, Guilherme, está dizendo que a resposta dessa coisa é 6 vezes raiz de 3 mais 2? É. Aí agora eu faço e coloco aqui, ó. 6 vezes raiz de 3 mais 2. Gente, eu posso simplificar o 12 com 6? Pode. Em cima fica 2. Aí fica 2 sobre raiz de 3 mais 2. Aí agora, gente, a área do círculo vai ser igual a π vezes essa coisa. 2 sobre raiz de 3 mais 2. Gente, esse carinha multiplica sempre o de cima. E embaixo é como se tivesse um 1.
π vezes 2, 2π sobre raiz de 3 mais 2. Guilherme, onde é que está essa resposta aqui? Provavelmente o gabarito dessa questão é o item D, tá? Gabarito é o item D. Ah, lindíssima questão da segunda fase, da segunda não, da primeira, certo? Da US 23.2, 2023.1, perdoe. Então, o gabarito dessa questão é o quê? O item D, ok? Aqui, provavelmente, o ser humano ele já desistiu da vida, né? Mas eu não quero que você desista, não. Porque essa questão, ela é a questão que vai te dar motivação para resolver as demais, certo? Vocês notaram que a gente primeiro fez uma ruma de questão fácil para depois ir para difícil? Gente, assim, é claro que dá para resolver por outros métodos mais rápidos, porém, vocês não precisam ficar decorando rumo de teorema. Não, mas vamos recapitular. Olha as coisas que a gente fez. A gente primeiro foi logo, quebrou o triângulo, depois a gente viu que dava para desenhar um círculo. Aí a gente pegou e fez base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Somando as bases vezes alturas, a gente resolveu. Ó, por que eu estou fazendo isso para vocês? Não se acostume com questão fácil. Não se acostume com questão fácil. Porque se a gente ficasse o dia inteiro só resolvendo questão fácil, quando chegasse uma questão média ou difícil, você não saberia resolver. Gente, essa questão ela não foi feita para assustar ninguém. Ela foi feita para te mostrar que não vai cair só o básico. Por isso que você tem que estudar. Eu coloco as questões mais difíceis para o final, porque eu consigo dar todas as ideias em um só. Vocês notaram não que a gente revisou o que a gente aprendeu desde o começo da aula? Certo? Essa questão, gente, foi uma das questões mais difíceis de geometria que eu já fiz da prova da UES. Porém, não tem mistério. É bem simples, a gente consegue resolver usando vários conceitos, ok? Depois a gente vai trabalhar um materialzinho muito legal que vai falar absolutamente sobre isso, sobre áreas de figuras planas, e vocês vão ver que com o tempo você vai dizer, olha, meu Deus, eu sei fazer isso, certo? O problema foi que ele deu o diabo de um raio, filho de uma mãe. Ele podia ter dado um raio um pouco mais fácil, vocês concordam comigo? Pois é, gente, é só isso e morreu, tá bom? Gente, eu espero que todo mundo tenha gostado, tá bom? Que vocês tenham um sucesso imenso no vestibular de vocês, ok? E tamo junto, gente. Alguma dúvida? E aí, alguma pergunta, questionamentos, tudo mais?